Caros irmãos em Jesus, aquela paz do Divino Mestre em nossos corações. Vigiai e orai, para não cairdes quando em tentação. Vocês vão me permitir, eu coloco sempre esse quando em tentação. Porque a tentação, ela acontece mesmo, não é? Faz parte das nossas experiências, correspondem a tendências nossas íntimas. Então sempre vamos estar rodeados de tentações, porque elas vêm de dentro de nós. Agora, o que nós rogamos a Deus é que a gente não caia, não erre, quando exposto à tentação, não é? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, nosso Mestre, bem conhece as nossas dificuldades. E Ele é Mestre amoroso. Ele quer nos ajudar a caminhar com menos dificuldade, com menos problemas pelo caminho. Essa recomendação de Jesus está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Quando a gente lê essa palavra vigiar, nós temos a impressão que é assim, alguma coisa com medo e com desconfiança, né? Olha para cá, para lá, espia bem, né? Não, é estar alerta, atento, é observar cuidadosamente o que se passa. Porque tudo vai depender daquilo que nós entendemos, percebemos, sentimos, queremos. Então é importante estar alerta, atento. A gente não pode estar na vida descuidado, como quem dorme. Não, nós temos que vigiar, estar alerta, atento, observando cuidadosamente o que se passa ao nosso redor. O que nós vamos vigiar? Bom, pode ser em relação ao aspecto espiritual ou material. Vamos pensar no aspecto espiritual. Vamos observar, prestar atenção à nossa própria vida. Às vezes nós não percebemos as nossas necessidades, os nossos enganos. Vamos pensar na nossa própria vida e vamos também observar tudo e todos. Nós estamos colocados por Deus no meio da sociedade humana, no meio de outros seres humanos. Como é que eles sentem? O que eles precisam? O que podem representar para nós? Nós às vezes nem prestamos atenção. Ou estamos lá muito dentro de nós, ou estamos fora demais de nós, não é? Precisamos prestar atenção à nossa vida, a tudo e a todos. E naturalmente, nós vamos observar analisando. Claro, nós estamos observando porque só para observar, olha aquele lá, olha aquela pessoa, aconteceu isso. Não. Nós estamos querendo analisar. Analisar. Mas às vezes a gente analisa do seu ponto de vista e muito errado. Do ponto de vista egoísta, materialista, cheio de animosidade contra o próximo. Não, a nossa análise, a nossa observação tem que ser à luz da doutrina espírita, com o conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre nós mesmos e os seres e o objetivo da vida, não é? Então é na ótica cristã, no modo de ver cristão que o Espiritismo traz de volta para nós. Então nós vamos observar, analisar pensamentos. Que coisa interessante. Às vezes a gente está recebendo um pensamento que é uma sugestão alheia. É de algum espírito encaminhando a nós esse pensamento. São ondas mentais. E a gente nem sabe que está num intercâmbio. A gente às vezes não presta muita atenção, às vezes a gente presta atenção, mas a gente não sabia que a gente estava em comunhão espiritual com algum outro ser invisível, mas verdadeiro, atuante, né? Vamos analisar os pensamentos, mas também os sentimentos. Por que eu me sinto assim?
Mas por que essa aversão por essa pessoa? Mas por que eu tenho essa desconfiança? Vamos analisar os sentimentos e as palavras e atos. Só que não com muita carga, né? Porque palavras o vento leva. Quanta gente fala muita coisa que não está nem pensando, nem sentindo. E a gente fica ali marcando, né? Mas falou, mas você falou. A gente nem desculpa nada, a gente leva muito a sério demais. Agora, quando é nossa vez, a gente diz, que é isso? Naquele momento eu nem estava prestando atenção no que falava, não é? Mas nós vamos observar, porque tudo isso está causando reações. Nós estamos semeando no campo da vida. Ação e reação, a cada um segundo suas obras. Então, nós temos interesse, prestar atenção. Nós vamos observar pensamentos, sentimentos, palavras e atos nossos e dos outros, encarnados ou não. E nós fazemos tudo isso, por exemplo, observamos os atos dos outros, os pensamentos, olha como a pessoa pensa. Mas é para, uma vez que conheceu, criticar apenas? Não. Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. No sentido de condenar, não. Para entender, conhecer. É interessante. Nós vamos agora observar e ficar com medo. Tenha mais confiança em Deus, em si mesmo. Porque se a gente observa às vezes as pessoas, seus pensamentos e seus atos, às vezes a gente fica até com um pouquinho de medo. A gente diz, olha como a criatura humana é. E a gente fica meio assim, assustadinho. Não tenhamos medo. Nós estamos todos dentro de leis divinas. Jamais seremos simplesmente vítimas. Não, jamais. Nós também não estamos conhecendo para agredir. Não, também não. Então, o que nós queremos fazer observando as pessoas? Nós queremos evitar o erro ou corrigi-lo. Queremos corrigi-lo, mas não apontando o dedo para as pessoas. No movimento espírita, e não sei se em outras igrejas cristãs também, eles costumam dizer assim, que na hora que você aponta o dedo para alguém, você aponta 3 para o seu lado. Você aponta 1 para lá, 3 para você. Porque falhas, problemas, nós todos temos, não é? Então, nós vamos vigiar, como diz Jesus, para não cairdes em tentação, para não cedermos à instigação, ao estímulo para o mal. Se a pessoa não estiver vigilante, atenta, à luz do cristianismo, tudo ao redor parece que estimula a pessoa a errar, a ser agressivo, a ser desconfiado, a ser ciumento, a ser egoísta. Se deixar pela observação exterior, sem a luz do Espiritismo que revive o cristianismo, nossa observação nos deixa assim, desencantados e querendo brigar. Mas quando a gente examina a luz da doutrina cristã, do Espiritismo, então a gente vê com outros olhos, não é? Há uma oração que diz assim, eu queria ver, ó Deus, eu queria ver os teus filhos como tu mesmo os vês, como Deus nos vê. Deus não nos vê maus, renegados, sem conserto. Deus nos vê como filhos, em diferentes estágios evolutivos, mas todos como filhos que vão alcançar a perfeição e a felicidade, não é? Bem, vejamos a nós mesmos. Estamos prestando atenção a nós mesmos, cada um presta atenção em si. O que nós queremos? Nós queremos não ensejar sintonia mental ou afinidade fluídica com os espíritos inferiores.
Sintonia mental é a onda do pensamento. A afinidade fluídica são os fluidos que a gente produz conforme o que pensa e sente. Nós estamos produzindo fluidos. E conforme a qualidade desses fluidos, se combinam muito bem com os fluidos dos espíritos inferiores. Soma. Então nós não queremos isso. Nós não queremos atrair espíritos perturbados, perturbadores, não é? Então certas atitudes, pensamentos, sentimentos em torno do sexo, da ambição, da inveja, isso atrai espíritos inferiores. Porque nós tivemos um pensamento desse, nós somos os pecadores? Não. Nós vamos aprender o que é virtude, e a virtude se conquista. Então, a gente toma consciência de que alguma coisa em nós não é o melhor. Não é o melhor modo de pensar. Muito bem. E a gente não se corrige, modifica. Nós somos inteligentes, já aprendemos isso, não é? Vamos vigiar a nós mesmos para não gerar dificuldades ou complicações. Há pessoas que não cuidam de aprender uma profissão, um ofício. Elas não se prestam a suportar um patrão, a perseverar num emprego. E com o tempo aquilo gera problemas grandes para a pessoa. A pessoa acaba tendo situação em que ela não ganha o próprio pão. Ela fica à mercê. A pessoa preguiçosa pode ser uma candidata à pobreza. Porque se ela fosse ativa, trabalhadora, ela descobriria outros meios de se manter e de progredir na vida, não é? Irritação constante. A gente já aprendeu. É lei de causa e efeito. A gente se irrita constantemente, a gente está produzindo uma alteração nos nossos fluidos, em todo o funcionamento do nosso organismo. Então nós temos aquelas doenças psicossomáticas, quer dizer, o corpo somatiza, mas o impulso veio do nosso psiquismo, não é? Também nós não queremos provocar reações más nos outros. É sabedoria, não cutucar a onça com vara curta. Que é isso, não é? Então, olha, violência pode provocar um desejo de revanche, revolta. Nós não queremos ninguém revoltado contra nós. Porque algumas pessoas talvez pensem, e daí? Eu mando mesmo, eu posso, a pessoa não pode nada, ela não pode fisicamente, mas o que mentalmente ela manda para você, a onda de fluidos, as vibrações negativas, então convém, não provoque reações más nos outros, não. Nós às vezes exploramos alguém. Que coisa que eu estou falando, ninguém aqui é explorador do próximo, Mas sabem, devagarinho a gente vai encontrando. A maioria das nossas casas, agora não tanto, mas antigamente um pouco mais atrás, alguns anos, todos tínhamos uma empregada doméstica. Só que essa empregada doméstica não era registrada, não tinha o direito a férias direito, não é? Não tinha 13º, não tinha ajuda de transporte, era um meio escravo, não era? Era moderno, mas era escravo. E nós achávamos normal, não achávamos? Eu estou pagando, a pessoa tem o seu emprego comigo. E nós não percebíamos que estávamos explorando. Nós não fazíamos por mal. Era uma ignorância, não é? Então, reconhecer os direitos do próximo, não é? Não errar na resposta a estímulos. A vida toda é de estímulos. Se a gente quiser ficar parado, a gente não vai poder ficar parado. Porque tem muita gente se movimentando ao redor, tem ruídos, estímulos de toda sorte. Além daqueles pelo pensamento, invisíveis.
Mas sempre nós não podemos ficar quietinho, não dá. A vida está se movimentando ao redor e mexe conosco. Então são estímulos. Tudo isso são as provas, os testes, os aprendizados. Não é para ficar parado mesmo. É para mexer com a gente, é para solicitar a gente. Imagine, nós vamos passar a vida parados. Que progresso espiritual isso nos traz? Então temos que estar ativos para o bem. E nós não queremos errar diante desses estímulos que vêm. Uma pessoa que conversa conosco, uma atitude quando tomamos uma decisão, tudo está mexendo conosco. Nós na fila e alguém está querendo furar a fila. Tudo isso são coisas que mexem conosco, são estímulos. E nós devemos não errar na resposta a estímulos. Podemos defender nossos direitos? Podemos. Não devemos nos alterar, agredir. Olha como tem que ser sábio para viver, né? Para viver sem causar muitos problemas ao redor, precisa sabedoria. Sabedoria, entender o próximo. Então nós queremos fazer o bem. Não vamos reagir ao mal com o mal. Porque há pessoas que dizem assim, o bem a gente retorna com o bem, mas o mal tem que ser com o mal. Não, nós aprendemos com Jesus que não é assim. Nós não queremos dar prosseguimento à corrente do mal. Tem uma historinha através do Chico Xavier muito linda, que se não me engano, fala assim do impulso de raiva, não é? Um empregado foi chamado a atenção duramente pelo chefe, desrespeitado. Ele ficou nervoso e ele descontou na próxima pessoa que apareceu. Aí a pessoa que ficou nervosa, aquela pessoa não podia fazer mais nada, chutou um cão. O cão saiu ganindo, raivoso. O filho chegou em casa, mas a mãezinha era cristã. E quando ele chegou esbravejando, acusando a mãe por nada, não é? Ele estava nervoso, raivoso. A mãe esperou um pouquinho, depois disse, vem cá, meu filho, você está cansado, vem cá descansar, descansa um pouquinho, eu preparei o jantar para você, vai gostoso como você realmente aprecia, está aqui um jantarzinho, meu filho, não fica assim. E foi conversando com ele e a raiva foi passando. Então eles dizem que aquela emissão de raiva desapareceu na emissão de amor da mãe. Porque senão aquela raiva vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro e não acaba. Assim é todo o impulso para o mal. E vamos ver se a gente consegue barrar algum desses impulsos maus, não é? E no lugar colocar alguma coisa boa. Não pode? Pode. Depende da gente entender e querer. Não é ficar joguete dos outros, mas é não passar adiante uma carga de mal. Vamos ver o que conseguimos fazer de melhor. Nós estamos observando os outros também. Por que nós observamos os outros? Bom, uma razão é porque a gente, quando vê as barbas do vizinho, a gente põe as nossas de molho. A gente observa e a gente vê que não está bem, o resultado não é bom e a gente não quer fazer da mesma maneira. A gente aprende até com os erros alheios, não é? Não queremos acompanhar os erros das pessoas. Não queremos aceitar as sugestões más, porque as pessoas sempre estão fazendo sugestões para nós. Mas vamos ver se a gente não acompanha as sugestões más. Mas também nós não vamos deixar que as pessoas nos prejudiquem moral e espiritualmente. Isso não é? Vigilância, com atenção. Como é isso que a pessoa está fazendo? Quanta gente cai no conto do vigário? Acabou lesado, foi prejudicado, mas não estava vigilante. Se estivesse vigilante pensando, que negócio é esse? Eu estou lucrando à custa de alguém? Isso não é bom.
não devo fazer. Mas não, a pessoa viu o dinheirinho, já não resistiu. Né? Dizem que a diferença entre o vidro da janela e o espelho que nos reflete é porque tem uma camadinha de prata atrás do espelho. Ele devolve a nossa imagem. E quando a gente vê a si mesmo, não enxerga os outros. Através da janela, a gente enxerga os outros. Mas quando a camadinha de prata, a gente só vê a si mesmo. Né? Vamos observar os outros também para ajudá-los no que pudermos. Eu não sei, mas aqui entre nós, às vezes alguém está passando por uma dificuldade, uma tristeza, um problema, e nós nem percebemos. Não percebemos. Nós vamos perceber outras coisas das pessoas, mas às vezes as necessidades das pessoas, nós não estamos interessados. Cada um por si, Deus por todos. Então, se a gente puder se interessar pelo semelhante, observar, mas o nosso objetivo é ajudar em alguma coisa, se a gente puder. Aí sim, né? Quanta oportunidade de fazer o bem, quanta caridade que não depende de dinheiro, né? Quanto bem fazer. Enfim, nós temos que estar vigiando a tudo com que estivermos relacionados. Porque o nosso objetivo não é agredir, não é apontar. Nós queremos ver se corrigimos o erro e desenvolvemos e aperfeiçoamos aquilo que for bom. Nós temos que aprender alguma coisa sobre vícios e paixões. Por que a gente fala tanto de vício? São vícios inocentes, beber socialmente, fumar. Eu não fumo muito não, diz a pessoa, não é? Será que isto é prejudicial? O vício é prejudicial porque ele desvia da função correta. O nosso corpo não foi feito para ingerir álcool, não é? Só se fossem doses medicinais. Mas não é assim que a gente bebe. E também, quando nós praticamos o fumo, quando nós fumamos, nós estamos prejudicando todo o nosso aparelho respiratório. Ele não foi feito para isso. Ele é lesado, ele é prejudicado. E é em nós. Nós estamos prejudicando a nós mesmos, não é? O vício gasta energia, recursos, tempo. Vício não é de graça, é? Não é vício. Gasta o nosso corpo, gasta a nossa energia, gasta os nossos recursos, o dinheiro também, o nosso tempo. Olha o tempo que a gente perde às vezes com os vícios. E daí? Daí que não permite que a gente produza o progresso que poderia produzir. É perda, é prejuízo. Todo aquele tempo, a energia, recursos, tudo aquilo que com o vício não produziu nada de bom. E nos impediu de produzir o bem que deveríamos. Então o vício, nós temos que procurar combater. Não é? Nós queremos nos libertar, é uma espécie de prisão. Foram hábitos que se transformaram em vícios. E a paixão? Paixão pelo futebol, por exemplo. Quem é pontepretano não está muito seguro, né? Está preocupado, está sofrendo. Gostar de futebol, gostar do esporte, torcer pelo seu time, tudo bem. Tem um ataque do coração, hein, por causa do time de futebol. Não é? Vai agredir porque o seu time não foi bem. Então, a paixão é isso, é excesso. É um descontrole no sentimento, na emoção. Porque a paixão de começo, paixão no sentido assim de entusiasmo, gosto,
começava a agir, nos movimentarmos, então não haveria mal, mas o excesso se torna a paixão dona de nós. Que prejuízo, não é? É um descontrole no sentimento, na emoção. Aí a paixão passa a nos dirigir, ficamos escravizados. Mas é tão difícil a gente estabelecer um limite, né? Entre o entusiasmo, o gosto por alguma coisa e ficar apaixonado, exagerado, descontrolado. Nós estamos aprendendo. O que nós estamos fazendo no mundo? Qual é o objetivo da vida? É aprender tudo isso. É nos desenvolvermos espiritualmente, cultivarmos as nossas qualidades e controlarmos os nossos defeitos, não é? Que nos trazem problemas e infelicidades. Excessos corpóreos, eles trazem efeitos fluídicos prejudiciais. Há uma página do André Luiz, através do Chico Xavier, em que ele foi observar uma reunião mediúnica, as pessoas que estavam lá querendo exercitar a sua mediunidade, eram aprendizes. Como vocês vão ser no ano que vem, não é? No ano que vem vocês estarão lá, são candidatos a exercitar suas faculdades mediúnicas, ou aprender sobre a mediunidade, como os médiuns se comportam. Muito bem. E André Luiz, observando um grupo assim, ele notou algumas coisas muito tristes. Por exemplo, havia lá um rapaz que tinha problemas de excessos no campo do sexo. E espiritualmente, fluidicamente, ele apresentava bacilos psíquicos sobre as geradoras. Por quê? Não causa nada? É só orgânico? É só material? Não, nós somos um espírito ligado a um corpo. Alguma consequência vai haver de qualquer excesso, não é? Algumas pessoas usavam o álcool, fumo, tóxicos, e o André Luiz notou, porque o André Luiz estava como aprendiz no plano espiritual, visitando grupos, aprendendo, de acordo com o seu orientador, né? Ele fazia perguntas para entender o que era aquilo, mas por que dessa maneira? Então, ele notou algumas pessoas que eram vítimas do álcool, do fumo e tóxicos. E ele notou fluidos venenosos abalando o sistema nervoso, lesando funções orgânicas e estabelecendo dependências danosas. E a pessoa era candidata à mediunidade, a trabalhar com coisa espiritual. Não estava cuidando ainda nem do corpo, não é? Nesse caso, por exemplo, da nicotina, do fumo, a pessoa fica recendendo fisicamente. Não precisa dizer que fuma. Chegou perto da gente, falou um pouquinho, pronto, a gente já sentiu. Tanto que os dialogadores, aqueles que trabalham nas nossas casas, na parte mediúnica, a gente orienta que a pessoa, se ainda não se libertou do vício do fumo, graças a Deus a maioria não cultiva mais isso, foram se preparando ao longo do tempo, mas um ou outro traz aquele hábito da infância e fica difícil para eles tirarem. Só que acontece que às vezes vão dialogar com o espírito através dos médiuns, mas o médium está morto. O médium está sentindo às vezes o recender da nicotina, do fumo, tão desagradável. Então a gente precisa tomar cuidado, porque até para trabalhar na seara espírita, nós vamos precisar de um corpo saudável, higienizado, não é? A alimentação. E notou que algumas pessoas comiam além do necessário, então havia parasitas fluídicos, havia prejuízo do aparelho digestivo. E é por isso que a gente aconselha, olha, de trabalho espiritual, sempre a gente deve tomar cuidado com a alimentação, não ser exagerado, não sobrecarregar o organismo, não é? Mas principalmente nos dias de trabalho espiritual.
Nós precisamos estar bem dispostos fisicamente. Não podemos ficar sonolentos por causa da digestão pesada, não é? Nós não podemos estar distraídos. Nós temos que estar ativos espiritualmente, porque o trabalho à luz do Espiritismo, na casa mediúnica, é assim, não tem imposição nenhuma, mas cada um de nós é esclarecido e alertado. Você não veio aqui para ficar orando, sonhando, pensando, você está em serviço. Há ali um grupo de espíritos que precisam ser ajudados e os encarnados estão ali vigilantes, ativos, vibrando, orando. Eles não estão parados, está tudo quietinho. Quem chega de fora e olha uma reunião mediúnica bem orientada, vê todo o pessoal acomodadinho, quieto, disciplinado. Só o médium que está já dando passividade, está lá o dialogador atendendo. Então parece que está tudo parado, que as pessoas estão até dormindo. Não é nada. A gente sabe a importância, nós estamos fazendo um movimento de fluidos, de vibrações que sustentam o ambiente para o atendimento desses espíritos. Se não fosse assim, seria um pandemônio. Os espíritos perturbados e perturbadores tomariam conta. Eles não tomam, porque a gente preparou bem o ambiente e estamos com o pensamento elevado e trabalhando e vibrando o tempo inteiro. Por fora parece silencioso, mas espiritualmente é cheio de vida. Então, nós não podemos desgastar nossas energias. A refeição que precede uma reunião, um trabalho na casa espírita, é uma refeição leve. Mas aquele pessoal que estava lá na reunião, que o André Luiz assistiu, nem esse conhecimento tinham, nem esse preparo, não é? Então, vamos lá. Afinal de contas, nós temos que lembrar que o nosso corpo é um templo. Vocês vão dizer, é isso? Eu sou dono desse meu corpo. Esse corpo aqui é a terra de comer. Não é nada, não. Não é grande coisa. É uma máquina preciosa, muito bem estruturada, planejada, que nos serve admiravelmente para vivermos, nos comunicarmos, não é? Certa vez disseram a Jesus, que sinal tu fazes para que creiamos em ti? Jesus respondeu, derrubai este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava à frente do templo de Jerusalém, ostentoso, cheio de colunas enormes. Então o pessoal pensou que ele estava falando do templo de Jerusalém e acharam um absurdo ele dizer que em 3 dias ele construiria o templo. Levou uns 40, 50 anos para ser construído? Como em 3 dias? Mas ele estava falando do seu corpo, do corpo dele. É um templo, como o nosso corpo também deve ser. É útil, é bela, tem uma função proveitosa. E Jesus só usava o seu corpo para servir a Deus. Tudo que ele fazia era dentro da lei divina, e para o cumprimento da lei divina. Não era um templo? Era um templo, não é? E quando eles o sacrificaram, ao 3º dia, ele já estava reaparecendo, ressurgiu espiritualmente. Ele não precisava do corpo de carne, mas em 3 dias ele reapareceu. E muitas pessoas, quando desencarnam, elas passam por uma perturbação. Lembram da aula de desencarnação? Ela demora para se recompor. Mas Jesus, no instantinho, já estava lá. Sexta-feira à tarde ele foi sacrificado, sábado jazeu, no domingo seguinte ele estava ressurgido. Que admirável controle, capacidade, não é? Então, o nosso corpo também é um templo, é um instrumento para aprendizado, resgate, serviço, comunicação com os nossos semelhantes. E que uso será que a gente está fazendo desse templo? Às vezes a pessoa não respeita o seu próprio corpo. E às vezes quer que os outros lhe respeitem. Me respeitem, mas você não se
respeita. Não respeita nem essa dádiva divina. Porque nós temos a dádiva divina, a vida espiritual, que Deus nos deu, que é imortal. Mas Deus também nos concedeu formarmos um corpo. Então vamos evitar prejudicar o nosso corpo, desvios ou excessos. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu não faço nada de mal, não, eu acho que para o inferno não vou. A gente sabe que não existe inferno, né? Mas estamos argumentando como povo. Não, eu acho que eu vou para o céu. Eu não faço nada de mal. Se a gente for analisar diante da lei divina, está faltando muita coisa. E não é para nós nos sentirmos mal, derrotados, diminuídos. Não. É para a gente estar alerta, vigilante. Jesus dizia também que a carne é fraca. E o pessoal diz, é isso mesmo, a carne é fraca. Mas Jesus completou, o Espírito, porém, sempre está. É o Espírito que manda. Se o Espírito comandar, o corpo obedece. Então o corpo não pode mais. O corpo é fraco. Nós cedemos aos instintos, tudo. Mas se o Espírito estiver vigilante e ativo, ele faz o que ele quer, o que é bom. Não tem problema. Vamos ver agora as virtudes. Por que virtude, não é? Por que a gente tem que ser virtuoso? Virtude é uma disposição firme e constante para a prática do bem. É isso que é virtude. Claro, ela tem vários aspectos. Mansuetude. Então a pessoa sempre tem a tendência a ser manso, não ser agressivo, não ser violento, não é? É uma virtude. É uma virtude. Outra pessoa é humilde. No sentido, não, ela não se faz a si mesma, mas ela nunca se julga acima dos outros. Todos são filhos de Deus. Então ela tem a virtude da humildade. A honestidade. A pessoa é honesta. E não é só questão de dinheiro. É honesta em tudo. Que ela conversa com as pessoas, como convive com as pessoas. É honesta. É uma virtude. Bondade. Que virtude agradável, não é? Quando a gente convive com alguém bondoso, como é bom. Não tem briga. Não tem briga. Quem é bondoso, não compreende, é afável, não é? Sinceridade. É muito boa a sinceridade. Só que ela tem que estar ligada com a bondade, não é? Verdade e amor. Verdade sozinha é muito dura. Verdade e amor. Amizades leais. Como é difícil a gente encontrar alguém leal. O leal pode não concordar conosco. Não quer dizer que a pessoa é obrigada a seguir a gente em tudo que a gente quer. Não. Mas ele é leal. E diz, olha, o modo que você está fazendo não é o melhor, não. Você sabe, conhece, eu sou seu. Mas olha, estou dizendo, assim não é bom. Eu sempre vou estar com você, ajudar você. Mas eu estou vendo que isso que você está fazendo é errado. Ele é leal. E às vezes a gente não compreende um amigo leal. Ele acha que ele não foi nosso amigo. E ele está sendo mais amigo do que nunca. Verdade para nós, não é? Perseverança. Outra virtude. Se você não tem perseverança, você não chega ao fim de nada. De nada. A gente costuma contar, né? Eu aprendi isso quando eu estava começando a querer aprender um idioma estrangeiro. Então, era muito cabuloso ter que aprender as regras de gramática, tinha que fazer vocabulário, decorar. Então, compraram uma notinha. Diz que um português chamou o pessoal da aldeia dele e disse assim, vou atravessar esse riozinho manado. O pessoal ficou muito contente, animado, uma competição. Ficou um grupo de cá e um grupo de lá. Os do lado de cá diziam, não tem nada, homem. Ele aí é o Joaquim,
Ele disse, não aguento mais, vou voltar. E voltou tudo. Quando a gente vai fazendo alguma coisa e desiste, a gente volta. A gente faz esse papel, a gente volta para não completar. Aliás, dizem os espíritos que às vezes uma prova que a gente está passando, uma luta, uma dificuldade, alguém, uma família, problemas, enfim, que nos irritam, a gente tem que fazer um esforço para perseverar bem. Diz que quando a prova fica muito difícil, está acabando. Ele diz, bom ânimo. Porque vai indo. Então fica muito difícil, é sinal que o fim está próximo. Bom ânimo, perseverança, não é? Fé. Eu gosto de falar sobre a fé, gente. Fé é uma virtude. Mas o pessoal diz assim, fé é dom de Deus. Deus me deu esse dom. Acho que o outro pergunta, e por que ele não deu para mim? Vocês acham que a fé é um dom? O que será a fé? Fé é acreditar. Acreditar no quê? Em coisas espirituais. Não é? Porque existe a fé humana. A gente tem fé em si, na sua força, tem fé nisso, naquilo outro, tudo bem, material, do mundo. Mas a fé é espiritual. A gente crê nas leis espirituais, em Deus, nos espíritos, não é? Então a gente crê em coisas espirituais. Como é que a gente crê nessas coisas? Porque a gente conhece, porque a gente sabe, porque a gente entendeu, porque a gente exercitou, experimentou. Então isso é patrimônio nosso. Só que a gente vem fazendo isso há muitas encarnações que a gente está aprendendo. Então algumas coisas a gente já aprendeu e a gente tem fé. A gente não duvida. Mas outras a gente diz, será que? Então, mas a fé é uma coisa que a gente pode conquistar, pode crescer. Pedro, quando viram assim uma sombrinha sobre o mar que vinha ao encontro deles no barquinho, o pessoal ficou assustado, é um fantasma. Jesus disse, sou eu. Jesus estava andando, levitando sobre a água. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem. Pedro, todo confiante, saiu do barquinho e caminhou sobre a água ao encontro de Jesus. Mas de repente bateu um vento, as ondas balançaram, e Pedro era pescador, ele nunca tinha andado sobre a água, né? E aí ele ficou pensando assim, o que é isso? Vou afundar. E aí ele pediu, Senhor, salva-me. Jesus disse, por que temeste, homem de pouca fé? O conhecimento espiritual de Pedro não chegava tanto, não é? Ele ainda não tinha experimentado isso. Que se podia andar sobre a água num fenômeno de efeito físico, com a ajuda de Jesus. Ele desconcentrou. Na hora que ele desconcentrou, perturbou o fenômeno, não é? Mas é compreensível, ele ainda não conhecia bem. Ele ia crescer na fé, no conhecimento espiritual. Nós estamos aumentando a nossa fé. Cada coisa que a gente aprende, cada coisa que a gente experimenta espiritualmente, a gente está ficando mais convicto, mais certo. E quando a gente souber e sentir, pode dizer para a gente que não é, a gente diz, eu sei que é. Né? Então a fé é um conhecimento de coisas espirituais. Eu disse agora há pouco que nós íamos falar da virtude. Toda vez que há resistência voluntária ao mal, existe virtude. Olha que beleza! Nós não precisamos pensar em nós como criaturas pecadoras, sem merecimento. Nós somos criaturas medianas. Então, às vezes, pode ocorrer um pensamento errado, um sentimento errado. Ainda está na nossa faixa. Mas se a gente resiste a isso, não quer, a gente não faz,
aquilo que pensou ou sentiu e que era errado, nós temos virtude. A virtude já está se instalando. Nós estamos conquistando essa virtude. Um dia ela vai ser uma segunda natureza nossa. E não é assim entre nós. Há coisas que a gente diz, isso eu nunca faria. E não faria mesmo. Porque já não condiz com o nosso modo de entender a vida. A gente já conquistou. Nesse ponto é que o Vinícius dizia, paciência não se perde. Paciência é uma virtude. Se você diz, perdi a paciência é porque você não tinha. Se tivesse, não perdia. Você queria ter paciência, você acha que é bom ter paciência, mas você ainda não desenvolveu muito da paciência, não é? Então, nós estamos à conquista da virtude. Todos nós, cada um de nós já tem alguma virtude. E estamos fortalecendo e crescendo na virtude. André Luiz disse assim, a virtude não é uma voz que fala, é um poder que irradia. A pessoa de virtude é o pensamento, o sentimento dela que está irradiando as ondas mentais e os fluidos. Ela não precisa falar, certo? O todo dela, a vibração ao redor, e é isso que alguns espíritos sentem, a autoridade moral da pessoa que está atendendo. A pessoa não precisa ser perfeita, mas ela está dentro de um trabalho, de um esforço para o bem. Ora, o espírito ainda não quer nem o bem, então quem está atendendo, ele tem autoridade moral sobre aquele espírito. Ele não tem a moral perfeita ainda, mas em relação àquele espírito, ele tem autoridade moral. E o espírito sente, e o espírito sabe, por isso que ele não consegue se sobrepor. É da lei divina, não é? Nós falamos então, vigiai e orai, lembrando Jesus. Falamos de vigiar, falamos de muita coisa, mas ainda não falamos da oração. O que é oração? Exatamente. Kardec disse, é a elevação do pensamento a Deus. Deus, o plano espiritual superior, os bons espíritos, sempre que a gente procura o alto, quando a gente eleva o pensamento, isso é uma oração, com palavra ou sem palavra. Por isso é que não precisa nem atitude especial para orar, coisa nenhuma, não é? Então, nós devemos orar. Ainda ontem um companheiro estava comentando como é o atendimento dos espíritos. Às vezes vem os espíritos que parecem tão difíceis, irredutíveis, rebeldes. E a gente está lá tentando conversar, lembrar as leis de Deus, a necessidade de deixar de fazer o mal e fazer o bem. Mas parece que ele está tão difícil. A gente já falou alguma coisa, ele ouviu, argumentou. Mas às vezes a gente recorre à oração. E quando a gente faz uma oração, nessa hora a gente faz para valer, né? A gente não está fazendo de brincadeirinha. A gente ergue o pensamento ao mais alto e pede o amparo em favor daquele irmão. A gente não pede contra ele, não. Imagine se isso é oração, pedir contra alguém. A gente pede em favor dele. A gente como que se coloca no lugar dele e roga a Deus a misericórdia, amparo, luz no caminho. E quando a gente ora assim, de coração sincero, fraterno, geralmente o espírito acusa uma melhora. Ou ele simplesmente se sente melhor, porque ele estava se sentindo mal, agressivo, e ele se sente mais calmo. Mas às vezes não só isso, às vezes ele vê alguém querido, alguém que, sabe, ele estava esquecido, ele vivia no meio do erro, da maldade, da agressividade, e ele nem conseguia pensar nos entes queridos, nada. E de repente aparece o ente querido, porque a oração ajudou, preparou o caminho. E aí então, não é, diante de um ser querido, bondoso, geralmente ele cede, não é? Então nós vemos a oração que traz bem-estar, que traz alívio, que mexe com a criatura lá dentro da alma, não é? Esta é a oração.
E é claro que se nós devemos estar vigiando a nós, a tudo, para não errarmos, para ver se a gente faz o bem no lugar do mal, se a gente corrige o que está errado, naturalmente a gente vai precisar orar. Ah, vigiei, observei tudo. A seco. A seco. Não, você vai buscar o amparo para um problema que a gente tem, para uma dificuldade, para uma atitude errada. Para suportar uma dificuldade, para manter a serenidade numa prova prolongada, não é? Sem a oração a gente não consegue. Então vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Que nós sigamos o conselho do nosso Mestre Jesus, que quer o nosso bem. Que nós tenhamos esse entendimento à luz do Espiritismo, que revive a mensagem cristã, mas coloca na linguagem e nos conhecimentos do nosso dia a dia agora. Eu trouxe uma canção, só que eu não sei se eu vou aguentar cantar. Por isso eu trouxe também o disco, o CD que eu tenho. Ele vai colocar a faixa e nós vamos gravar a melodia. Quem sabe depois a gente consegue cantar. Eles vão distribuir a letra. Essa canção é como se fosse para fixar o convite de seguirmos a Jesus, não é? Fernando, pode pôr o disquinho para ganharmos tempo.
Preparativemos-nos para a vibração da noite e que realmente a nossa vida seja esse esforço para seguir a Jesus.